incline a sua cabeça e ore nesse instante pelo irmão. Santo Deus e eterno Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Nessa hora nós pedimos as tuas bênçãos sobre a vida dele, quando ele vai ministrar a tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que o Senhor seja com teu servo e ele seja fiel, Senhor, àquilo que o Senhor colocou para que ele hoje traga à igreja. Abençoa o teu filho, Senhor, e nos abençoe para recebermos a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, graça e paz, amém? Meus amados irmãos, a gente agradece ao Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. A todos os que estão nos visitando nessa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E aos nossos pequenos que têm nos visitado à noite, o Arthur, né? As coleguinhas, hoje nós não teremos a classe, aí o tio está pedindo perdão, tá? Mas o tio promete que não vai demorar muito, tá bom, Arthur? Para a gente ir para casa dormir, tá bom? Então o tio vai prometer para você que não vai cansar muito você, tá bom? Tá bom? O Arthur tem participado lá no projeto, é um amigo, é um vizinho aqui da igreja. Sempre quando encontra com a gente pela rua, saúda a gente. Então, é um amigo particular, nosso querido Arthur. Deus abençoe, filho. E, meus amados, hoje nós iremos, no capítulo 26, caminhar do verso 47 ao 56. Hoje nós temos a ministração da ceia do Senhor, mas antes disso nós vamos meditar em alguns minutos aqui nesse texto bíblico. Tão bom e errado não seria que nós, após os louvores, já ministrássemos a ceia e logo em seguida irmos à nossa casa. Mas é interessante nós fazermos isso porque estudar aqui também é da parte de Deus. Mateus 26, do 47 ao 56. A palavra do Senhor Deus diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legião de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim devem suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa noite. Amém?
Amados, agora nós já estamos na noite da quinta-feira. Jesus já está ali no final do seu momento de agonia, como nós vimos no domingo passado, onde Jesus, em um momento de agonia, vai para o jardim do Getsêmani, que é logo do outro lado da cidade de Jerusalém, um lugar que era costumeiro de Jesus e seus discípulos. A gente lê no livro de João que Jesus ia para lá com os seus discípulos para ter o seu momento de oração, para ter ali o seu momento de Jesus e os seus amigos. E os irmãos lembram no domingo passado que Jesus, naquele estado de agonia, rogou aos seus discípulos que vigiassem junto com ele. Mas talvez pela hora avançada da noite, o cansaço de toda a lida, a festa da Páscoa, os discípulos dormiam enquanto Jesus estava na agonia. E no verso 46 do capítulo 26, Jesus disse assim: levantai, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aí a Bíblia diz que enquanto Jesus falava essas coisas, aí chegou o Judas. Quem era Judas? Um dos 12 escolhidos do Mestre. 12 daqueles que, quando a gente lê no livro de Marcos, Jesus estava ali no monte, ele olha uma multidão e escolhe 12. 12 homens para estarem junto com ele, aprendendo, para que pudessem ser como ele. Mas um destes estava destinado a ser o traidor. E esse era Judas, como se cumpre as Escrituras, como diz as Escrituras. No decorrer do ministério de Cristo, Judas dá sinais desse coração não convertido a Deus. Pedro foi um homem que por muitas vezes vacilou, mas em muitas declarações de Pedro, mesmo ainda não tendo convicção do ministério de Cristo, ele afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Judas, quando aquela mulher quebra aquele vaso de alabastro e unge Jesus, as palavras de Jesus isso aí é um desperdício, poderia ter sido vendido e dado aos pobres. No momento que Jesus está naquela casa onde ele lava os pés dos discípulos, a Bíblia menciona que ali Judas está conduzido pelo inimigo, cheio de intenções malignas, e Jesus lava o pé dele. Amados, e o Judas, ele tem uma conversa com a liderança religiosa daquele tempo, e eles tramam um plano. Judas decidiu entregar Jesus por algumas moedas, como o texto menciona, 30 moedas de prata. Havia toda uma negociação, e então aqui Jesus já está naquele lugar onde o próprio Judas conhecia, porque ele juntamente com os discípulos frequentavam o jardim do Getsêmani. E ele chega lá com os principais sacerdotes. E é interessante, meus irmãos, que eles levam à mão espadas, porretes. Chegam os sacerdotes e os anciões do povo. O verso 48 diz assim: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. É interessante, meus amados, que alguém pode pensar por que este ato. Mas quando a gente olha lá no Antigo Testamento, em uma das investidas de Jonas, Jonas era um oficial do rei Davi que todos conhecem, e em certo momento, Jonas perseguindo alguém, uma das pessoas que Davi havia mandado fazer uma tarefa, Jonas se aproxima daquele homem em posição de amigo, pega na barba daquele homem, mas não era para dar um ósculo santo, não era para dar um abraço. Ali Jonas mata aquele homem
E é interessante, meus amados, que muitos acontecimentos bíblicos, eles apontavam para toda a trama da traição de Judas e o Cristo. Tanto que os autores bíblicos, eles sempre fazem o paralelo entre esse momento de Jonas e esse momento de Judas e Jesus. Um amigo, porque essa é a resposta de Jesus logo em seguida. E logo aproximando-se, Judas lhe disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Meus amados, quando a gente pensa no Salmos 41, o verso 9, vamos ler esse texto. Nós iremos ler alguns textos, Salmos 41, verso 9. Salmos 41, 9. Vamos ler, amada igreja. Até o amigo íntimo ou seja, meus amados, mais uma vez, o ato da traição estava escrito já nas Escrituras. O salmista escreve um cântico adorando a Deus, mas de repente, na sua inspiração, ele escreve exatamente parte do ato da traição. Um amigo íntimo, lembram, quando Jesus estava... Então, naquele momento ali da festa da Páscoa, Judas estava perto de Jesus, como na tradição judaica, indicando o lugar de honra. E nisto aproximaram de Jesus e deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Mas, amados, algo Mateus não conta, que o João conta, e eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos para João capítulo 18. João capítulo 18, a partir do verso 4. A palavra de Deus diz assim, João 18, a partir do verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas estas coisas sobre ele que haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Amados, essa fala eu sou não leva os irmãos, não faz os irmãos lembrarem de quando Moisés está no alto monte e ele diz: Senhor Deus, eu estou aqui agora com as leis, eu vou levar todo o ensino para o povo, mas quando eu chegar lá com o povo, eles vão perguntar quem é o Senhor ou o seu nome. E qual é a resposta do Deus? Ele diz: eu sou. Aí Moisés disse: sim, Senhor, mas o nome, eu quero o nome. Ele diz: eu sou o que sou. Aí Moisés: Senhor, acho que o Senhor não entendeu muito, é o seu nome, nome. Ele disse: eu sou, esse sou eu. E a gente vê que ali no Getsêmani, quando Jesus é procurado, ele diz: eu sou. E a gente entende que pela autoridade da palavra de Cristo, aquelas pessoas caem por terra. Porque Jesus é Deus, Ele é o grande eu sou. E caminhando, meus amados, no Mateus, a partir de 51, acontece um evento, dentro da trama da traição, acontece um evento interessante.
Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Nos outros evangelhos, a Bíblia diz que quem era esse homem era Pedro. E esse servo do sumo sacerdote se chamava Malco, como no livro de João, capítulo 18, diz. No momento ali da traição, alguns quiseram, não, nós vamos acabar com Judas e agora. E aí aconteceu com certeza um tumulto. E ali estava um soldado, e Pedro saca a espada. E amados, pelo relato bíblico, o Pedro não levantou a espada e não ali cortou a orelha de uma maneira cirúrgica. Provavelmente, ele no ímpeto de defender Jesus, sacou a espada e simplesmente tentou golpear. Por ser um soldado, provavelmente, isso o texto não diz exatamente, se desviou e pegou somente na orelha. Mas o texto de João menciona que Jesus vai lá e cura aquele homem. Amados, é interessante que no evento da traição, Deus permite que isso aconteça, porque parece um caso assim estranho no evento da traição. De repente o discípulo corta a orelha de alguém, mas Jesus cura aquele homem, demonstrando que o grande eu sou, o Deus das Escrituras, Ele é rico em perdoar, Ele é rico em derramar a sua graça, Ele é rico em misericórdia, porque quando ele estava sendo tratado como ladrão e salteador, ali ele derramava a sua misericórdia. E aí, meus amados, Jesus menciona mais uma palavra que está lá no livro de Isaías, a partir do verso 52, de Mateus 26, Jesus, depois de toda aquela situação, Jesus disse, então Jesus lhe disse, embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Isaías 33, 1. Isaías 33, 1. Iremos ler. Temos alguns textos ainda, meus amados, para lermos nessa noite. Vamos lá, amada igreja. Ai de ti, destruidor, que não fostes destruído, que procedes perfidamente e não fostes tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Esse mesmo texto também nós encontramos lá no livro de Apocalipse, o capítulo 10, versículo 13, nós não iremos ler. Mas, amados, eu não sei, mas os irmãos estão notando que a cada passo do ato da traição há um registro bíblico. A cada passo da traição está nas Escrituras. Nada é um acaso, nada é uma história. A partir do 53, Jesus, ele clareia melhor todo esse evento. Ele diz assim, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Jesus disse, Pedro, você acha que eu não sou poderoso para reverter toda essa situação? Afinal, pelas palavras de João, Jesus já tinha declarado, eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos, mais uma vez, Jesus demonstrando a sua autoridade, não só pelas coisas do mundo, porque
aquela multidão havia acabado de presenciar um milagre, aonde uma orelha decepada foi restaurada. E mais uma vez a autoridade de Cristo, ele menciona ela não só pelas coisas do mundo, mas também pelas espirituais. Porque ele diz: pensas que eu não posso rogar a meu Pai e mais de 12 legiões de anjos viessem a favor dele? Então, meus amados, ali no evento da traição, nós vemos a autoridade de Cristo, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. E a partir do 54, Jesus completa as suas palavras dizendo: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, Jesus disse às multidões: saíste com espadas e porrestes para prender-me, como um salteador. Essa palavra, meus amados, salteador, ela nos faz pensar que Jesus estava ali sendo tratado como um malfeitor, ou como algumas traduções bíblicas nos informam, como um líder rebelde. E aí Jesus diz algo: todos os dias, no templo, eu me assentava convosco ensinando, e vocês não me prenderam? E aí o Mateus relata: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. E então os discípulos todos, deixando, fugiram. Amados, do verso 47 ao 56, a gente dividiu em 3 partes apenas. O verso 47, ele é um contraste. Enquanto em Mateus 21, versículo 9, a multidão ovaciona Jesus, o nosso rei, o nosso rei. Mas aqui, no versículo 47 do 26, eles estão com porretes nas mãos para ferir Jesus. Do 48, meus amados, aos 50, nós vemos o discípulo traidor, como mencionado já pelo salmista no capítulo 41. E a partir do 51, meus irmãos, a autoridade de Cristo sobre todos os eventos que estavam ali acontecendo. Meus amados, os irmãos sabem, desde o começo nós temos mencionado isso. Quando o livro de Mateus foi escrito, foi terminado, Mateus ele tinha um público-alvo para alcançar, que eram os judeus. Jesus estava ali sendo maltratado, crucificado ainda não, mas ali preso pelos judeus. Mas após todos esses eventos, o Mateus ele escreve para que os judeus entendessem que aquele a quem eles perseguiram e mataram era o Jesus das profecias. Por isso, esse evento final, todo amarrado em textos bíblicos, em narrativas do Antigo Testamento, a própria declaração de Jesus falando sobre a sua autoridade. Mateus esperava isso do público judaico. Quando eles lessem os escritos de Mateus, eles crescem que Jesus Cristo era o Deus das profecias. Era o Cristo anunciado. Meus amados, Jesus não olhe o evento aqui da traição como Jesus como vítima. Jesus não é vítima, meus irmãos. Tudo está dentro do seu controle. Tudo já estava escrito. O beijo do traidor, o homem sofredor que está lá em Isaías 53, todos os salmos, os sacrifícios no Antigo Testamento que apontavam para o sacrifício perfeito em Cristo Jesus. Amados, Jesus Cristo não é aqui uma vítima.
como ele mesmo menciona, é para se cumprir as Escrituras, porque o culto a Deus tinha sido profanado e um sacrifício perfeito era necessário para que eu e você tivesse perdão de pecados. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, para você ter o seu pecado perdoado, você trazia lá o seu animalzinho, ele era trazido ao templo, era feito o sacrifício e aquilo carregava o símbolo de perdão do seu pecado. Para que a pessoa entendesse que todo o pecado ele leva à morte. O pecado tem consequências de morte. Então o animalzinho era trazido ao templo e um animalzinho inocente da sua culpa morria em seu lugar. Mas isso foi profanado. Nós vimos que quando Cristo entra em Jerusalém, ele derruba tudo no templo. Ele diz: a minha casa é chamada casa de oração, a casa do meu pai é chamada casa de oração. O culto a Deus foi corrompido. Por isso Cristo, como aprouve ao seu pai, matou, moeu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Tudo isso já estava determinado por Deus desde lá do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus. Lá no Éden, Deus disse para Eva: da tua descendência sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Amado, Jesus não é vítima aqui, é escancarada a autoridade daquele que é, que era, que é e que sempre será. Amados, sem Jesus, nós estaríamos já condenados ao sofrimento eterno. Nós iremos ler 3 textos bíblicos que amarram toda essa narrativa, apontando para Jesus não como vítima, mas como o próprio Deus, aquele que tem autoridade para perdoar pecados e que sem Ele não há salvação. Gálatas, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos lá, amada igreja. Graças a vós outros, nosso Pai e de nosso Senhor, o qual se entregou pelos nossos, para nos desarraigar deste, segundo a vontade de nosso. Então os irmãos acham que aquela espada foi Judas? Não. Tudo isso se cumpriu dentro da autoridade de Cristo, para que não só os judeus, mas qualquer um daquele que lê o livro de Mateus terá compreensão de que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, o grande eu sou. 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, meus irmãos. Não foi Roma, não foram os sacerdotes, eles foram um meio. Foi o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade, que pôs Cristo no Calvário. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo Amém? Vamos ler mais uma vez esse texto, meus amados. Carregando mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça.
fostes. Amados, Cristo sofreu mudo para que eu e você tivéssemos vida. É Cristo, meus irmãos. A morte de Cristo não é um evento interessante. O evento da traição não aponta para Judas, nem para a liderança da igreja daquela época. Aponta para um Cristo que desde o princípio era da vontade do seu Pai, que aquele sacrifício perfeito se realizasse, para que eu e você tivesse vida. Por isso que a Bíblia menciona desde o Gênesis ao Apocalipse, que aquele que crê e acredita nessa mensagem, aquele que acredita que Cristo estava escrito desde o Gênesis, aquele que crê e confessa essa verdade, a Bíblia diz que esse é salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. É sobre o crer, meus irmãos. É por isso, meus amados, que outro dia conversando com uma das nossas irmãs, que estava fazendo evangelismo com alguém, ela me disse: irmão, e agora? Que eu falei de Jesus e o homem não creu. Eu disse: minha irmã, está tudo certo. Porque sou eu com a minha espada que vou fazer alguma coisa? Não. Salvação não é para quem quer e nem para quem é bom. Salvação é para quem crê na mensagem de Cristo. Vida eterna não é para quem faz boas obras, mas é para quem crê nesses relatos que nós lemos de Isaías, naquilo que eu mencionei aqui no livro de Gênesis, no livro de Gálatas, no livro de Coríntios, no livro de Salmos. É para quem acredita nessa mensagem. Este está reservado a salvação. Você não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício para herdar a salvação, basta você crer. Marcos 16:16 diz: aquele que crê e for batizado, esse será salvo, mas quem não crê será. Portanto, meus amados, vida eterna é para quem acredita e confessa. O livro de Efésios diz que não é por obras, é pela graça do Cristo Jesus. É sobre confessar Ele. Mas o problema da humanidade é esse: acreditar. Esse é o grande problema da humanidade. Acreditar. Porque o relato da vida de Cristo, as Escrituras mesmos, como pode um peixe engolir um homem e lá ele sobreviver por 3 dias? Isso não faz sentido, Tiago. Como é que pode um mar se abrir ou se afastar, seja lá o quê? Uma multidão passar, mas na hora que o exército inimigo vem passando, aquilo tudo se fecha? Como pode alguns pães e alguns peixes alimentar uma multidão de 5.000, outra vez de 7.000 e ainda sobrar? Não faz sentido, meus irmãos. Como pode um homem que já estava podre sair de dentro de um sepulcro são? Apenas pela sua palavra, vem para fora, Lázaro. Isso não faz sentido. E fora que a humanidade está aí, com o seu olhar nas Escrituras, e tentando encontrar os versículos que se contradizem. Está aqui o erro. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem,
Ah, está aqui. Ah, meus amados, aquele que não acredita nas Escrituras, o seu fim será o sofrimento. E eu creio que Lázaro já estava podre e viveu. Eu creio que Jonas esteve na barriga de um peixe. Eu acredito. Eu acredito que um dilúvio dizimou a humanidade e sobrou apenas 8 pessoas. Eu acredito que existia um jardim, um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Eu acredito. É por causa disso que em julho de 2015, quando eu vi um sermão bíblico em João capítulo 15, o meu coração não aguentou. E eu me rendi a toda essa verdade. Como disse o apóstolo Paulo, que para muitos é loucura. Como diz o texto lá de Timóteo, você vai ser perseguido por causa dessa loucura. Mas Deus fez das coisas loucas deste mundo as coisas boas para confundir aqueles que se dizem sábias. E naquele dia, eu disse lá na mesa da minha casa: Jesus, eu acredito. Eu acredito em cada detalhe, Senhor. Eu acredito. E desde aquele dia minha vida mudou. Amados, como pode? Nós iremos chegar lá nesse texto bíblico, mas nós vemos que quando Jesus ressurge, quem são as primeiras pessoas a chegar no sepulcro? São as mulheres. Os irmãos sabem que as mulheres no contexto primitivo, lá do primeiro século e até antes, não tinham valor nenhum. Se fossem os apóstolos lá, era uma outra coisa. Ah, o Pedro viu, o Tiago viu. Mas como pode, há 2000 anos, a palavra de desacreditadas transformar vidas? A mensagem de desacreditadas se tornar uma verdade tão profunda, onde no decorrer da humanidade, pessoas foram queimadas vivas por causa dessa verdade. Ou dessa mentira como é pregada até hoje. Como pode famílias inteiras cantavam hinos enquanto eram devoradas por leões? Como pode ser esta mentira? Como pode esta mentira ter enterrado um casal de família na China? Como pode essa mentira ter matado 40 irmãos nossos na Nigéria na semana passada? 40 irmãos nossos foram fuzilados por causa de uma mentira de mulheres lá do primeiro século. Ah, meus irmãos, essa é a prova. Coisas como essa cada dia mexem com o meu coração. E coisas como essa dão um reforço ainda mais. Que eu tenho a certeza de quem tenho crido e estou seguro, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E é por causa desse acreditar que nós vamos celebrar isto agora, a ceia. Porque Jesus disse, naquela celebração dele, na última Páscoa com os seus discípulos, Ele disse: vocês que acreditam em mim, celebrem. Celebrem porque vocês não vão precisar mais sacrificar nenhum animal. Eu vou ser sacrificado ser entregue como sacrifício perfeito.
E façam isso para a memória de mim, assim Jesus disse naquela noite. Por isso vocês vão comer o pão, lembrando de quem foi o corpo que padeceu no Calvário. E vocês vão também beber o vinho, lembrando de quem foi o sangue que foi derramado a favor de vós. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós celebramos a ceia, não é porque isso é coisa de crente, ou porque é uma coisa que existe em igreja. Não. Aqui nós estamos celebrando porque nós acreditamos que a morte de Cristo nos resgatou do nosso pecado. E um dia, voluntariamente, no nosso coração, nós cremos. Porque eu tenho certeza que foi assim com os irmãos. No dia que os irmãos entregaram a vida para Cristo, rebobina lá, meu irmão. O dia que você fez você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nesse dia, você fez discussões teológicas na tua cabeça? No dia que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você estava fazendo um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento? Se foi como eu não pensei nada disso. Eu simplesmente acreditei que Ele é o meu Salvador. E eu tenho certeza que a mesma experiência minha foi a mesma com os irmãos. Provavelmente devem ter lido e estudado antes, mas no momento que foram alcançados por Cristo, não lhes veio pensamento teológico, veio apenas um pensamento de se humilhar e de se render a Cristo Jesus. Porque é sobre crer, é sobre acreditar que tudo está no seu controle. Eu quero convidar que os irmãos que irão nos ajudar na celebração da ceia nessa noite. Hoje nós teremos um casal especial, não mencionando, desmerecendo nossa irmã Iraci e o nosso irmão Sauro. Por favor, desse lado aqui, irmã Iraci e irmão Sauro, nosso casal missionário. Mas hoje é uma honra para mim ter meus dois sobrinhos, Paulo André e Ana Paula. Tive a honra de batizá-los no dia da data do aniversário, mana? No dia do aniversário do meu pai, do papai, Foi no dia do aniversário dele, No dia do aniversário do nosso saudoso pai, que já está na glória. E esse dia marcou as nossas vidas. Não tivemos como conter as lágrimas naquele dia, mas olhar para eles dois e saber que eu gostaria muito que meu pai estivesse aqui para ver, mas o meu pai está em um lugar que com certeza ele não quer estar onde nós estamos. Mas ficou um marco para nós, então poder ver hoje aqui os meus sobrinhos é especial, por causa de toda a nossa caminhada até aqui. Tem a ver com esse ministério, tem a ver com a igreja, tem a ver com a nossa família. Então, Deus abençoe a vida do Paulo André e da Ana Paula, que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador e batizaram nas águas. Amados, diante do sermão dessa noite, quem é que pode ceiar? Comer o pão e beber o vinho faz você participante da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, se você ainda não é participante da morte de Cristo, como nós mencionamos do sermão dessa noite, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, crendo na sua palavra, que Jesus é cumprimento das Escrituras. Portanto, se um dia você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e segundo, fazendo aquilo que as Escrituras dizem que nós devemos fazer, se você já foi batizado nas águas, você pode participar, porque a Bíblia diz: pois quem bebe, come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Por isso, meu irmão, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas está faltando o batismo, nos procure, porque a palavra de Deus diz na grande comissão, diz que a missão da igreja é ensinar
aqueles que descem as águas batismais, para que ceiem e participem da igreja conscientemente, com o entendimento do que estão fazendo. Por isso esta igreja toma o cuidado de ensinar, de a gente estudar a palavra, para que aqueles que estão aqui, tanto crianças como adultos, façam isso com entendimento. E segundo, irmão, eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, eu já me batizei. Mas a minha vida não está muito bem com a igreja, não está muito bem com Cristo. A Bíblia diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Portanto, meus amados, se você está em comunhão com Cristo e a igreja, se você já confessou o Senhor Jesus e foi batizado, você está apto para participar da ceia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim.
nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Irmãos, alguns dos irmãos deixou de receber alguns dos elementos. Amém. Mais algum irmão? Por favor, levante alguma de suas mãos. Não? Amém, então. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos do pão, irmãos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém, igreja?
Participemos do cálice. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, por este momento na Tua casa, Senhor, onde nós celebramos o memorial que o Senhor ordenou que a Tua igreja assim fizesse. Para que, Senhor Deus, assim como naquela noite, onde o Senhor estava ali com os seus discípulos, ali, Jesus, o Senhor deixou este ensinamento precioso e nós estamos aqui obedecendo, Pai. O Senhor disse que era para memória, para que ficasse lembrado, registrado na nossa mente frequentemente, de quem é o corpo que padeceu no Calvário e o sangue que foi derramado. E mais uma vez, Senhor, como igreja nós estamos aqui, Senhor Deus, obedecendo esta ordenança, como memorial, Senhor, porque o Senhor foi o sacrifício perfeito, o Senhor que foi moído. Pai querido, e nós iremos, Senhor, continuar como igreja, Senhor, a cada tempo que passe. Se levante líderes, outros líderes, mas eles estarão dando continuidade. Até que um dia, Senhor, descerá em glória, e não mais através do pão e do vinho, mas com Cristo, estaremos por toda a eternidade. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento especial nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o inimigo pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvos mais que a neve, pois desse sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Se tudo a ti confessarmos e seguimos na tua luz, não somente perdoas, purifica-nos em Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavado nós temos perdão do Senhor. Amém, amada igreja? Amados, eu estou muito feliz mesmo esta noite, porque no domingo passado foi noite de salvação nesta casa. Amém, irmãos? E mais ainda ter os meus sobrinhos hoje aqui juntamente com os irmãos. Por isso meu coração
se alegra. Mas antes de nós chamarmos à frente, e não só aqui nesta casa, mas nós tivemos pessoas se reconciliando e fazendo um propósito com Cristo. E essas pessoas, nos domingos seguintes, serão apresentadas a esta casa, não podem ainda estar aqui, mas lá pela live fizeram um compromisso com Cristo. E a gente fica feliz por esta notícia. Pessoas que acreditaram no que foi pregado domingo. Não a oratória do irmão que estava aqui, mas da mensagem que foi ministrada. Amados, eu quero também deixar o recado nessa noite. Se você crê, confessou hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você fez um voto de se reconciliar com Ele, me procure no final do culto, a gente vai marcar, a gente vai conversar essa semana, para orientá-lo nos caminhos do Senhor. Porque não é sobre a minha oratória, não é sobre o que eu estudei, mas é sobre o que você crê da parte de Cristo. Alguém pode pensar, irmão, mas eu já creio em Jesus e eu sou dele. Eu gostaria de refletir com você, nós vamos ler somente João 14, 21. Eu quero te ajudar na verdade. Talvez a sair de uma situação que você pensa que já é da parte de Cristo, mas na verdade não é da parte de Cristo. A Bíblia diz em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amados, ser de Jesus estará atrelado à obediência à sua palavra, porque quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Se você diz que ama Jesus, mas ainda é um desobediente àquilo que a Bíblia diz, pense sobre isso. Se você tem obedecido os ensinos de Cristo, pense sobre isso. Faça esta avaliação, ainda é tempo. Creia na mensagem de Cristo. Faça um compromisso voluntário com Ele, para que você tenha parte na vida eterna, assim como esses dois irmãos que eu vou chamar agora. Irmão, por favor, venha à frente. Irmão Bruno. Amados, mas duas almas que vão morar na mansão celestial, irmãos. Aleluia! Aleluia! Amados, não foi um dia, uma noite, mas foi uma caminhada. Eles ouvindo, e o Senhor Deus tem provado essa família. Mas eles têm mostrado agora obediência, se cumprindo aquilo que o texto diz. Porque quem ama, obedece. Quem é de fato de Cristo, guarda os seus mandamentos. É um casal que está sonhando trilhar o caminho nesta igreja, serem abençoadores. Inclusive, meus amados, na permissão divina, os irmãos já estão se preparando para a primeira viagem missionária. Querem trabalhar para Jesus. E em nome de Jesus, nós vamos lá falar de Jesus para as almas, daquilo que Cristo tem feito nas suas vidas, meus amados. E o que mais interessante é uma família. O esposo, a esposa, a pequena está por aí, está ali, né, a pequena. Mas logo, logo, os pais em uma vida devocional saudável, porque essa missão dessa igreja, minha irmã e meu irmão Tiago, será essa. Instruí-los para que vocês tenham uma devocional saudável em casa bíblica, para que vocês possam anunciar os seus. E logo, logo, a filha de vocês está aqui na frente, não porque os pais mandaram, mas porque elas voluntariamente creram na pregação dos seus pais. Amados, a Bíblia diz no livro de Lucas que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Meu irmão Tiago, quarta-feira a festa vai ser bonita. Vai ou não vai na igreja? Vai, né? Vai ser bonito. E isso, o irmão vai estar com um terno bonito. Eu vou estar impactante quarta-feira.
né, que eu já ganhei. Os irmãos me presentearam com um terno muito bonito. Eu já queria vir com ele hoje, mas não, deixa guardado para quarta. Vamos estar aqui muito bonito. Eu sei que vai ser uma noite muito especial, mas irmão, o que vai acontecer quarta-feira, o que aconteceu nos nossos aniversários, numa festa de casamento? A Bíblia diz que você não consegue imaginar o que foi que aconteceu no céu, quando naquele banco ali você estava derramando lágrimas, fazendo um compromisso com Cristo. Assim, irmão, como naquele dia, na pregação que o pastor falou e você foi lá na frente, fazendo um compromisso voluntário com Cristo. A Bíblia diz que naquele dia, vocês foram motivo de festa no céu. Festa que homem nenhum é capaz de oferecer. A Bíblia não menciona, meu irmão Tiago, minha irmã Bruna, outro motivo de haver tamanha festa no céu, a não ser quando uma alma faz um compromisso voluntário com Cristo. Quando crê nisso, crê que um homem, agora vocês creem que um homem ficou 3 dias na barriga de um peixe. Agora vocês creem junto comigo. Agora nós seremos chamados de loucos aí pelo mundo, mas loucos que terão parte na morada eterna. Amém? Amada igreja, e eu convido os irmãos que por favor venham até aqui à frente. Nós queremos orar. Amados, eles não estão hoje aqui à noite, mas eu quero mencionar a vida do irmão Gabriel e a vida da irmã Liliana, que tem sido a ponte, e que foram a ponte para que eu pudesse chegar até este casal. E ali começou um relacionamento discipulador. Nós temos orado pela vida do Gabriel e pela vida da Liliana, que aquele casal ainda ganhe muitos frutos para o reino de Deus. E eu fico muito feliz pela vida deles. Orem, e para que outros e outros e outros aproximem também outras famílias de Cristo Jesus. Nesse momento vamos orar. Vamos ficar de pé, amada igreja. Levante uma de suas mãos em direção ao casal e nós vamos orar. Agradecendo ao Senhor Deus, porque mais 2 almas hoje, ou na verdade, desde a semana passada, do domingo passado, já são moradores da mansão celestial. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, por este momento, Senhor, aqui na tua casa, aonde, Senhor Deus, corações, Senhor, voluntários na caminhada da vida entenderam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das suas vidas. Pai amado, abençoa, Senhor, a vida do irmão Tiago, abençoa, Senhor, a vida da irmã Bruna, Pai amado, porque agora, Senhor, eles são participantes do Espírito Santo de Deus. A tua palavra diz que o Espírito Santo encaminha a pessoa para ter uma vida de oração e leitura da palavra, que a cada dia, Senhor Deus, esses 2 filhos teus agora, que agora sim são chamados filhos de Deus, possam crescer e se desenvolver, Pai amado, nos teus caminhos. Obrigado, Jesus, pela vida deles. Obrigado, Jesus. Pai querido, obrigado pela vida desta igreja, Senhor, que tem investido tempo no evangelismo, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Gabriel. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da irmã Liliana. E eu agradeço, Senhor, a vida dessa igreja, porque esses irmãos têm trabalhado na obra, têm anunciado Jesus, e pessoas, Senhor, têm se convertido dos seus maus caminhos, têm feito um compromisso voluntário com Cristo. Pai querido, abençoa esta igreja, que tenhamos, Senhor, a mente de Cristo, que tenhamos, Senhor, nas nossas mãos as obras de Cristo, Pai amado, e que possamos avançar, não como a Igreja Batista Esperança, com este nome, mas com a Igreja de Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento, Senhor, magnífico, maravilhoso, Senhor, na tua casa. Obrigado, obrigado, Jesus. Pai querido, meu coração, Senhor, transborda de alegria, porque mais uma família, hoje, Senhor, foi arrancada do mundo, e agora é participante da mansão celestial, junto com os teus filhos, que estão aqui nessa noite, para a honra e para a glória do nome de Cristo, em nome de Jesus, amém, amém igreja. Amados, vamos cantar, e a igreja vem receber os nossos novos irmãos. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla
esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar, eu a vou levarei, eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Sim, Jesus, eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para dar santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Sim, eu vou, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Sim, eu quero, Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Oh, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz,
Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque mais 2 almas, Senhor, estão sendo apresentadas na Tua igreja. Responsabilidade nossa, Senhor, de discipulá-los. Mas, Jesus, o meu coração se alegra, Senhor, porque são almas, Senhor, que já estão guardadas, Senhor, para Ti, já estão separadas para Ti, já estão, Senhor, nas Tuas mãos. Jesus querido, é por isso, Senhor Deus, que nós iremos continuar, ainda que o mundo e muitos digam que é uma falsa verdade, que essa história é invenção de homens, mas eu acredito, e muitos têm crido, Senhor, e está aqui, Senhor Deus, mais um casal. Pai querido, nos dá, Senhor, uma semana de paz, guardados, Senhor, pela proteção santa do Senhor. Que os meus irmãos, os nossos amigos que estão nessa noite tenham uma semana de paz, e que nessa semana, Senhor, eles também parem para pensar, para refletir nessa verdade que se chama Jesus, e em se encontrar contigo, confessando o Senhor como Senhor e Salvador, e guardando os seus mandamentos. Pai querido, Deus amado, liberta, Senhor, quem precisa ser liberto das amarras do mal, para que seja salvo, em nome de Jesus. Pai querido, assim nós oramos em nome desse Deus que é grande, que é santo, 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 santo. É em nome de Jesus que nós oramos, e a igreja responde dizendo amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma excelente semana em nome de Jesus.